seja muito bem-vindo à aula 2 do módulo 4, do módulo 3, perdão, das nossas táticas aí de negociação. O módulo 3, basicamente é o que eu comentei na aula anterior. Nós vamos focar aqui nas técnicas ou táticas, não é, de condução da negociação, aquele momento onde você precisa ser mais competitivo. E aí existem algumas táticas para que você, ali no momento do diálogo, da condução, você consiga levar o teu interlocutor num caminho para o acordo. Né? Bom, basicamente, nessa segunda aula, nós vamos novamente ver 5 táticas de negociação. E essas táticas, diferente da aula anterior, elas são conhecidas também, mas não são tão conhecidas como as da aula anterior, e elas também têm que ser utilizadas com um pouco mais de tato, né, com um pouco mais de cuidado. Elas são mais difíceis de serem implementadas, então é importante que você tenha cuidado ao utilizá-las, né, que você realmente tem que ter muito tem que ter muita certeza do que você está fazendo, das informações que você está colocando na mesa e, se possível, conhecer muito bem o teu interlocutor para já imaginar qual vai ser a reação dele. São técnicas mais complicadas de implementar, mas vamos lá. Olha só, primeira técnica, né? A desvalorização. A desvalorização, ela também é muito utilizada por esses compradores profissionais, tá? Eles, basicamente é o seguinte, é você mostrar por teu interlocutor que ele não é a melhor opção, né? Que existem outras opções que você está pesquisando, você já conhece outros que são mais baratos, ou que têm mais qualidade, ou que entregam mais rápido. Você mostra uma ou mais necessidades que o outro atende, né? E que esse daqui não atende. Né? Basicamente, o que você quer? Você quer desestabilizar a outra parte para que ela ceda, se não naquele item, ou ceda em outros itens. Né? Isso daqui, por que entrou nessa segunda aula como algo mais complicado? Porque você tem que se preparar para fazer para engatilhar uma tática dessa. Você tem que efetivamente ter pesquisas de mercado, ou você tem que conhecer outras opções, você tem que realmente se preparar e levar informações para a mesa. Porque uma resposta que o teu interlocutor pode dar é exatamente querer saber ou quem são, ou quais são as condições que estão te oferecendo. Né? E ele também pode ter pesquisado antes, enfim, ali é importante você ter informação, né? Não é só blefar, né, ali naquele momento, você tem que realmente mostrar que sabe o que está falando. Uma variação também dessa tática é você desvalorizar não só a proposta, mas desvalorizar também a pessoa, desvalorizar o teu interlocutor, né? Se você pesquisar aí na internet, você vai ver alguns artigos incentivando isso, mas aqui realmente eu vou te dizer o seguinte: não use essa variação, né? Pois ela vai totalmente contra tudo isso que a gente está ensinando aqui no nosso método de ganha-ganha, no nosso método de negociação de ganhos mútuos, né? Você precisa cuidar e cultivar aí esse relacionamento. Você mostrando superioridade ou arrogância, né? Existe essa variação, você não precisa nem ser ofensivo, mas se você mostra um ar de arrogância ou começa a se mostrar de alguma forma ali na negociação, você está de forma indireta desvalorizando o teu interlocutor. Não faça isso, né? De forma alguma também vá para um lado ofensivo
Isso pode até desestabilizar a outra parte, fazer com que ela conceda mais, mas não é boa para o relacionamento. Um exemplo do quanto isso não é bom, né? Imagina uma negociação para contratação, né? Você está ali discutindo com o candidato já numa fase derradeira do processo de contratação, você está discutindo ali com ele o salário, né? Então vocês já deixou claro que aquela pessoa se enquadra para o perfil daquela vaga, ela já realmente também mostrou interesse em aceitar, né, aquele trabalho, e você coloca na mesa que existem outros profissionais com a mesma competência e que ele não é a única opção, e que existem outros profissionais que aceitam receber menos, aceitam ter um salário menor. Essa é a forma boa de utilizar. A forma ruim é você começar a falar que a outra pessoa tem este ou aquele defeito, ou que ela não é boa, ou que ela tem um problema XYZ. Aí você começa a desestabilizar a outra parte. Ela pode até entrar nesse jogo aí e aceitar a proposta que você está fazendo, mas ela vai entrar desvalorizada, ela vai entrar já desmotivada, e ao longo do trabalho, na primeira pressão que ela tiver, ou no primeiro cenário que ela não gostar, ela vai pedir demissão, ou ela vai começar a procurar outro emprego. Então, o que adianta, não é? Você contratar, você ser duro ali, você desvalorizar no momento da contratação e não cuidar do relacionamento pós-contratação, né? E você perde muito mais, porque você teve todo o curso de contratação, de treinamento, de, né, colocar aquilo lá para funcionar, e depois você perde. Então tome cuidado com isso. Mas veja, a técnica de desvalorização, ela está aí, ela é para ser utilizada, mas no foco da oferta, não da pessoa. Beleza? Eu coloquei um exemplo aqui que você pode utilizar. Por exemplo, imagine uma situação onde você precisa pedir mais empenho da tua equipe, né? Uma forma de usar essa técnica é você se mostrar desapontado com o desempenho atual e comparar com o desempenho do próprio time em outras situações, né? Você mostra para o próprio time que em outros momentos que foram mais difíceis ou que tiveram outras situações, esse mesmo time teve um desempenho melhor, ou teve mais disponibilidade, ou teve mais, enfim. Aí você modela o teu discurso, mas você está desvalorizando ali aquele resultado comparando com o outro do próprio time. Isso daqui funciona muito bem para acordar as pessoas, né, para mostrar para as pessoas que elas em outros momentos já conseguiram entregar muito mais com muito menos, né? Isso aqui é muito interessante. Tem que ter muito cuidado. De novo, essa técnica ela tem uma facilidade para ir para um lado negativo muito fácil, né? Não compare pessoas, tá? Ou não compare equipes. Se você falar para uma pessoa, olha, ô Zezinho, você está muito pior do que o Luizinho. Você conseguiu duas coisas aí. Primeiro, criar um sentimento de inferioridade e de rivalidade ao mesmo tempo, né? Você conseguiu duas coisas negativas com uma única frase. Você deixou a pessoa numa situação inferior, dependendo de como ela se sentir, ela pode até se sentir humilhada com aquela frase, e também criou uma rivalidade, ou seja, a pessoa vai começar a olhar a outra com maus olhos, né? Por mais que ela não seja uma pessoa mal, aquilo cria um sentimento de desconforto em relação a outra pessoa. Isso também acontece entre departamentos, tá? Quando você compara o departamento X com o departamento Y, lá eles têm pessoas melhores, ou lá eles conseguem ter competências ou pessoas mais competentes.
veja só a conotação da frase, né? Pessoas, competência, isso é péssimo. Isso aí, de novo, você de novo cria indignação, né? Você pode até, é muito destrutivo. Você pode comparar pessoas e comparar departamentos com muito tato e com o cuidado de comparar resultados. Comparar resultados, né? Resultados de departamentos ou de pessoas em situações muito parecidas e tiveram resultados diferentes. Você pode usar isso daí sim, até porque as pessoas não estão na empresa para brincar, as pessoas não estão na empresa ali, não é nenhum ambiente de caridade, né? Realmente tem que ter resultado e você tem que cobrar resultado, seja duro com isso. Então pode sim comparar resultado do Zequinha com o do Luizinho, com o do Huguinho e de departamentos, desde que você faça isso de forma coerente, né? Não vai comparar coisas que não são abacaxi com banana. Enfim, acho que você entendeu. Use essa técnica, compare, mas o faça com cuidado, se prepare para isso, beleza? Mas quando você consegue fazer da forma correta, isso aqui traz resultados. Tá vendo como que essas táticas da segunda aula são bem mais difíceis do que da primeira, né? Realmente são táticas poderosas, mas que você tem que se preparar para implementar. Legal, mais uma tática, a tática do salame, né? Ou a tática do Jack, por partes. Isso é péssimo, né? Mas enfim, basicamente você, ao longo ali do diálogo, ao longo da negociação, você vai conseguindo pequenas concessões, né? Você vai conseguindo, você coloca ali em discussão pontos que você sabe que a outra pessoa ou essa outra equipe ou o teu interlocutor, ela vai aceitar. Ou mais do que isso, ela até quer aquilo lá. Então você vai conseguindo essas pequenas concessões. E depois você amarra todas essas concessões na compra ou a pessoa tem que ceder para um outro item para que tudo aquilo que ela aceitou se torne realidade, né? Isso daqui, um exemplo até para vocês entenderem o conceito, né? Pensa a compra de um carro zero, tá? Você tem uma negociação dura para chegar ali no preço do carro, e aí você concordou em comprar aquele carro, você já está satisfeito com o valor que vocês chegaram, e aí começam-se a oferecer os acessórios, né? Eu quero vidro elétrico, eu quero isso, eu quero aquilo, e só que para você conseguir o vidro elétrico, o ar-condicionado ou o acessório XYZ, antes você tem que ter concordado em comprar o carro. Só que você sabe que esses acessórios representam uma parte muito gorda do preço final. E aí depois quando você está lá assinando o contrato, que você vê o preço final, é que você percebe o quanto ficou caro aquilo. Mas como você comprou por partes, você acabou não percebendo a dimensão do preço final. Mas enfim, já está ali, né? já aceitou, concedeu ali todos aqueles pequenos pontos, você não vai no final voltar atrás, né? Você pode até se sentir mal, mas aí você se culpa e não o teu interlocutor por ter chegado naquele momento. Aqui é só para você entender o conceito, né? Você não precisa, lógico. No ambiente corporativo funciona muito bem da forma contrária, né? Você vai acertando pequenas partes, não a parte maior, e no final deixa a parte ruim para o final, né? E aí quando a pessoa já aceitou entregar ou passar por todos aqueles pontos que eram mais fáceis, ela vai ter dificuldade para não aceitar ali a parte ruim, ou a parte mais difícil.
ou pelo menos ela vai estar mais disposta a aceitar aquela última concessão, né? Aqui, quando a gente fala de planejamento para negociação, a técnica do salame, ela realmente precisa ter um planejamento antes. Então você vai ter que ter realmente todos os pontos que você quer negociar, você vai realmente priorizá-los, você vai entender e conhecer a outra parte para saber quais você sabe que vai ser fácil negociar para ir conseguindo essas concordâncias e deixa o pior para o último. Ali é uma estratégia, é um caminho das pedras para você conduzir a negociação. E funciona muito bem. É lógico, se você tem algo muito grande e oferece aquilo tudo de uma vez, é muito mais difícil fechar, né? Ou se você faz em partes, mas começa com a mais difícil, as outras, aí você pode ter uma negativa e toda a tua negociação ali não valer a pena. Então essa técnica do salame, ela é muito interessante, mas requer um planejamento bem feito. Requer que você conheça o teu interlocutor e exatamente os pontos que você consegue amarrá-lo para depois fazer com que ele aceite uma concessão maior lá no final. Legal? É isso. Próxima tática. A tática do negócio fechado. Eu trabalhei numa empresa que usava muito essa técnica do negócio fechado, né? A velha história da parceria. E funciona, né? Embora muitas vezes você depois se sinta um pouco usado pelo seu parceiro, mas é algo que pode ser utilizado sim. Também é chamado de tática do beliscão, tá? Beliscão porque, né, você consegue ali no final da negociação algo mais. Isso daqui acontece porque quando você mostra para outra pessoa que o negócio foi fechado ou que vocês chegaram a um acordo, a outra parte baixa a guarda. Ela fica mais disposta a começar uma outra fase. E aí, se nesse momento você põe algo mais, é bem provável que ela aceite esse algo mais. É estranho, né? Mas as pessoas acabam aceitando sim. E funciona muito bem quando você realmente quer muito fechar aquele negócio e você, poxa, eu não quero desapontá-lo, né? Eles já escolheram a gente, né? Ou já me escolheu, e aí você acaba cedendo por aquela outra parte. Uma defesa para isso daqui, o que muitas vezes a gente acaba se preocupando e não deveria, principalmente se a outra parte realmente já fechou contigo, né, ou já tomou essa decisão, dificilmente ela vai voltar atrás, tá? Então pode se sentir à vontade para dizer não posso mais ceder, eu não consigo fazer isso. Ou encaixa com alguma outra técnica, né? Se a gente fechar esse projeto, no próximo eu te dou, enfim. Aí você usa outras táticas para se defender. Mas você pode utilizar essa tática e normalmente ela funciona. Você consegue algo mais, ou consegue até fazer com que alguns pontos importantes da negociação sejam revistos, né? Beleza? E o último dessa nossa segunda aula é a técnica do... não tem mais uma ali depois dessa, tá? Essa é a penúltima, então. A tática do ultimato, só tem bomba nessa aula, né? São só táticas que você precisa ter muito cuidado para utilizar. A tática do ultimato, ela também pode ser chamada da tática da ameaça, tá? E, bom, a ameaça, né, fica muito claro do que a gente está falando. Ela tem que ser utilizada com muito cuidado, porque normalmente ela leva a uma ruptura, tá? Você pode perder todo aquele acordo que você construiu até aquele momento, você pode perder aquilo. É o velho pegar ou largar. Pega ou larga, né? Ou você aceita ou eu tô fora, esse tipo de coisa.
ou a coisas que eu já passei também, ó, você me dá uma resposta até amanhã, meio-dia, senão você está fora, ou senão eu vou pensar numa outra solução para isso. Isso aí é a técnica do ultimato. É óbvio que funciona, você bota uma baita de uma pressão na outra parte. O foco é desestabilizar. O interlocutor ele sabe que ele pode conseguir um algo mais de você e ele joga dessa maneira pesada para que você faça isso. Ou você faz isso conhecendo aí que o teu interlocutor pode conseguir um algo mais se ele tiver mais tempo para pensar, ou, enfim. Agora, se você utilizar essa técnica, você tem que realmente estar disposto a encerrar a negociação. Né? Você tem que estar disposto se ele não cumprir, ou se ele não aceitar, eu estou fora, e você realmente vai embora. Você vai pensar numa outra solução. Tá? Então não é algo que você pode utilizar sempre. Você tem que saber o momento do certo para utilizar essa técnica do ultimato. Você tem que saber com quem utilizar, porque normalmente quando você usa essa técnica do ultimato, você fica com uma imagem negativa e depois você vai ter que, durante a implementação ou durante o relacionamento, trabalhar para desmontar essa imagem negativa que você fica, tá? Porque você acabou usando, soa como uma ameaça, né? E aí você gera muita tensão e depois, se a pessoa cede ou se você, enfim, se aquilo leva a um acordo, você ao longo do relacionamento vai ter que retrabalhar aquele relacionamento para que ele não acabe ali, tá? Muito importante você ter muito tato no relacionamento depois de utilizar essa técnica. Para usar a técnica, aí não tem muito tato não, tá? Você tem que ser muito seguro, você tem que ser firme no teu posicionamento, aí não precisa ter dedos não. Se é para pegar ou largar, você vai dizer isso com todas as letras e você vai ser muito claro, muito forte, muito bem seguro da informação que você está passando. Essa é a forma de utilizar a tática do ultimato. Ok? Tenha cuidado, né? Não vai matar os seus relacionamentos, principalmente se você estiver aí no ambiente interno, né? num trabalho dentro da mesma companhia. Você não vai querer, você provavelmente vai trabalhar com essas pessoas novamente e não vai querer criar rupturas no relacionamento, que provavelmente vai... É a velha história, né? O mundo dá voltas e você pode precisar dessa pessoa, desse departamento, dessa equipe posteriormente, ou podem te forçar a precisar dessas pessoas e você vai ter um problema. Saiba utilizar, mas existem alguns momentos que você realmente precisa utilizar essa tática para conseguir algo mais. Ok? E para a gente finalizar, realmente agora a última tática é a moeda de troca. Então olha só, por que eu coloquei a moeda de troca nessa aula 2 como uma técnica complexa, né? Como uma técnica mais difícil de ser utilizada? Porque embora ela seja até intuitiva, né? Ela funciona bem, mas ela só vai funcionar bem se você realmente não exagerar. Então, do que eu estou falando, né? A moeda de troca é o seguinte: você cede e na sequência fala, olha, eu cedo, mas eu preciso que você também ceda. Você tem que ter muito cuidado com esse jogo de ceder e de vincular essa concessão a uma outra, porque eu mesmo já errei muitas negociações porque eu abusei da moeda de troca, tá? Então assim, exatamente pelo fato dela ser fácil e ser intuitiva, não, tá bom, eu cedo nisso, você acaba de tanto querer um outro benefício, de tanto querer uma outra parte, você abre mão de algo teu no automático para conseguir a outra.
a velha frase, não, eu cedo nisso se você ceder nisso. Você está focado no que o outro tem que ceder e acaba abrindo muito aqui num ponto que você depois se arrepende. Até pela pressão ali da negociação e pelo momento, você acaba sendo induzido a isso. E quem sabe utilizar a moeda de troca usa muito bem nesses momentos, né? Então, use a moeda de troca, mas saiba utilizá-la. Tenha cuidado para não ceder demais e também para uma condicionante, né? Aquilo que você quer em troca tenha realmente sentido, tenha valor, para que seja ali um jogo de troca de benefícios, tá? Se prepare, né? Conheça o teu interlocutor, conheça o que você pode abrir mão e utilize isso no momento certo, tá? Isso daqui também dá para ser utilizado, e aí sim eu utilizei muito disso, mas não nos momentos de negociação propriamente dito. Eu usei já na implementação, na execução do meu trabalho. E é uma dica, embora a gente tenha N momentos de negociação ao longo da implementação do trabalho, né? E os momentos que eu mais utilizei essa tática foi exatamente quando eu fechei algo, eu estou implementando aquilo que foi fechado, aquele acordo, aquele escopo de trabalho, e o meu cliente, ele pedia uma mudança, ele pedia um algo mais ou um algo menos, ou seja, ele pediu algo diferente e que vai impactar no meu planejamento. Aí é muito interessante usar a moeda de troca, porque você pode exatamente utilizar isso, olha, eu vou fazer isso que você está me pedindo desde que você ceda na data final do projeto, né? Ou desde que você ceda, e aí você coloca algo que você sabe que vai te ajudar ali a implementar com mais qualidade ou com um custo menor, ou com uma pressão, ou com um risco menor o teu projeto. É muito bom utilizar a moeda de troca e muito efetivo utilizar a moeda de troca na gestão de mudanças, tá? Use e abuse dessa tática na gestão de mudanças. Beleza? Então essa foi a nossa segunda aula. São táticas que você precisa se preparar melhor para utilizar, mas são muito eficazes, tá? Muito bom ter você aqui, muito bom você ter acompanhado essa segunda aula. Uma dica que eu te dou é o seguinte: treine, aplique essas técnicas para você conseguir exatamente saber como e em quais momentos elas são mais efetivas, mas elas dão muito resultado, mas você precisa se preparar e treinar para que elas sejam realmente eficazes, beleza? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.